não, claro, tranquilo. Beleza? Então, primeiro, então, agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês. Eu praticamente conheço boa parte de vocês, mas rapidamente me apresentar, eu vou falar um pouco sobre as eleições. Hoje estou como vice-presidente da CUT São Paulo, meu nome é Luiz Cláudio Marcolino. Eu já estive como deputado estadual de 2011 a 2015, o Augusto esteve junto com a gente também no mandato, durante os 4 anos do nosso mandato. A nossa parceria sempre foi muito forte aqui com o Berzoini. O Berzoini era um deputado federal aqui da região do Vale Histórico, e eu acabei vindo numa construção com o Berzoini, fiquei um período como deputado estadual. Comecei a minha militância no movimento estudantil, depois fui para o movimento sindical, entrei nos sindicatos bancários em 91. Eu sou filiado no PT desde 89. Então, na verdade, o pessoal fala de Nezé. O pessoal às vezes usa o sindicato como trampolim político. E mexe de olho. Para desgastar a relação sindicato-partido, o pessoal muitas vezes tem essa desqualificar. Mas na verdade eu entrei no PT antes de entrar no sindicato. Estudando no PT desde 89. Entrei no sindicato em 91, fui secretário de formação do sindicato, secretário geral. Fui presidente dos sindicatos bancários de São Paulo da região de 2004 a 2010, quando me elegi deputado estadual. Eu acompanhei bastante também aqui o nosso mandato. Tive quase 97 mil votos nessa primeira eleição. Atuei muito forte na questão da habitação, desenvolvimento regional, o orçamento do Estado. Eu fui da Comissão de Finanças e Orçamento, então acabei rodando bastante o Estado. Muitas audiências públicas do orçamento aqui na região. A gente fazia questão que de Guaratinguetá, do Vale Histórico, estar junto nessa discussão do orçamento. Acompanhei bastante a questão do idoso. A gente tinha vários idosos que acompanhavam o nosso mandato, e sempre a defesa do serviço e do servidor público também do Estado de São Paulo. Então, rapidamente, um pouco do nosso quadro como deputado estadual. Acompanhei bastante o debate do Litroi da CPTM. A gente conseguiu fazer uma oposição permanente ao governo do Estado, quando estava como deputado. Em 2014, era para sair para a reeleição para deputado estadual. A Berzoini, que era o nosso deputado federal, foi chamado pela Dilma. Vocês lembram, no final de 2014, a Dilma já estava com dificuldade de assumir o mandato, concluir o mandato dela. O Berzoini foi para ajudar na reta final do governo da Dilma, pois ele deixou de ser candidato a deputado federal. Eu tive que mudar a minha candidatura de estadual para federal, faltando 3 meses da eleição. Fui bem votado, de quase 79 mil votos, mas acabei ficando a primeira suplência do PT, acabei não assumindo como deputado federal. Depois o Haddad estava como prefeito, fui para a ADESAMPA. A ADESAMPA é a Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo. Então, fiquei um período na ADESAMPA, e depois eu fui no Ministério do Trabalho, fiquei como subintendente do Ministério do Trabalho, a gente conversou bastante na época também. Então, acabei assumindo no Ministério do Trabalho, como superintendente do Estado de São Paulo, e hoje estou na CUT São Paulo. Então, como vice-presidente do São Paulo, agora candidato a deputado estadual. E a gente tem conversado, Zé, um pouco onde nós estamos indo. Em relação ao Lula e o Haddad, eu vou falar um pouco depois, mas todo mundo aqui mais ou menos já se definiu. A gente conversa com as pessoas na rua, em relação ao Lula, em relação ao Haddad, praticamente está muito bem definido. E que muitas vezes nós estamos vendo, percebendo isso, por onde a gente passa? A indefinição por legislativo, deputado estadual e federal. Não sei como é que está aqui em Guaratinguetá, mas por onde a gente tem ido, tem uma definição em relação ao executivo, mas uma baixa definição em relação ao legislativo. Então, eu tenho tirado um pouco do tempo para conversar com as pessoas da importância que o legislativo tem na vida das pessoas. Qual que é o papel do deputado federal, qual que é o papel do deputado estadual? Eu tenho usado muito a dinâmica da prática mesmo que aconteceu nesse período. O que a gente tem olhado? Se a gente pegar o número de trabalhadores no estado de São Paulo, nós temos hoje 13 milhões e 200 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Nós temos mais 1,5 milhão de servidor público. Aí se a gente pegar ainda os aposentados, o pessoal que é MEI, quem é meio pequeno empresário, comerciante, nós temos pelo menos 20 milhões hoje de trabalhadores com direito a voto agora na eleição de 2022. Não é muito diferente do que foi em 2018. Qual é o nosso maior problema? Boa parte do trabalhador e da trabalhadora está anulando votos, está votando em branco ou está deixando de votar. Se a gente olha, se nós somos mais de 20 milhões no estado de São Paulo com direito a voto agora, como é que justifica você ter em Brasília ou na Assembleia Legislativa o número de deputados que não nos representa? Vou pegar só um exemplo para a gente aqui.
Hoje a mulher para se aposentar vai ter que ter 62 anos de idade e 40 anos de contribuição. O homem vai ter que ter 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Uma mulher com mais de 40, 45 anos, ou mesmo homem, se perdeu o emprego, consegue voltar para o mercado de trabalho? Carteira assinada? Muito difícil. Como é que eu consigo ficar 40 anos praticamente trabalhando sem se aposentar? É muito difícil. Praticamente é quase que impossível, uma nova regra da reforma da Previdência, a gente se aposentar. Além disso, nós perdemos também o direito à pensão por morte. Se pegar hoje, tanto a mulher como o homem, se os dois trabalham, tinham a carteira de trabalho assinada, recolhia para a Previdência Social, o homem veio a falecer, a mulher tinha direito à pensão por morte. Hoje já não é mais assim. Você vai ter que escolher ou a pensão por morte, ou a aposentadoria. Você não pode mais acumular dois benefícios. O que aconteceu de 2018 para cá? O que aconteceu em 2018? Nós tivemos uma eleição, tivemos? Aí elegeu o presidente, elegeu uma bancada de deputados federais. No caso do Estado de São Paulo, 70 deputados federais. Desses 70 deputados federais, que foi eleito por São Paulo, eles nos representam? Se pegar os 513 em Brasília, nos representam? Porque quando a gente começa a olhar, o que nós temos lá? Nós estamos falando que a maioria dos deputados federais que foram eleitos em 2018, tirou o nosso direito, primeiro, à aposentadoria, e tirou o nosso direito à pensão por morte. Tá? Se a gente olhar, de novo, se nós somos 20 milhões de pessoas no estado de São Paulo, como é que 70 deputados federais que foi eleito pelo estado de São Paulo não nos representam? Porque nós estamos anulando voto, nós estamos votando em branco, nós estamos deixando de votar. E aí eu falo isso, onde nós vamos, não tem um lugar que a gente vá que não tem alguém que já não votou. Aqui a maioria são sindicalistas, não vou perguntar, mas mesmo aqui entre a gente aqui, nós sabemos que às vezes tem ali a nossa família que anula o voto, vota em branco, deixa de votar. E a maioria das pessoas que faz isso, faz com protesto. Eu vou protestar esse ano e vou anular o meu voto. Eu vou protestar esse ano, vou deixar de votar, vou pagar a taxinha lá e vou deixar de votar. Eu falo, isso tem acontecido de forma... Posso levantar? Isso a gente tem visto reiteradamente em todos os lugares. Além da reforma da Previdência que aconteceu, está muito na memória das pessoas, eu falo, onde a gente tem ido, as pessoas não têm dimensão do impacto que a reforma da Previdência teve na vida delas. Eu tenho na vida deles. A mesma coisa a reforma trabalhista. Se não pegar a reforma trabalhista, o que aconteceu na reforma trabalhista? Hoje, quando a gente senta para negociar com o patrão, antigamente quem fazia a pauta de reivindicação era o sindicato. Agora, o pessoal que é advogado acompanha também sabe. Agora, além da pauta de reivindicação do sindicato, tem a pauta de reivindicação dos empresários. Nós perdemos o direito, quando você tinha um acordo coletivo, você não fechava o acordo coletivo, valia o direito que você tinha. Hoje, não necessariamente, tem a database. Se você não fechou o acordo até a database, você pode perder o direito que a gente tinha. Mesmo o serviço público. O nosso salário, além do nosso ordenado, lá nós temos o quê? Gratificações, temos comissões, que vai complementando a questão do salário. Até 2019, era questionável se a gratificação de função à comissão ela tinha que ser incorporada ou não. Hoje não, hoje a reforma que foi feita em 2017 fala que se o prefeito, se os empresários tirar a gratificação e a comissão do trabalhador, não tem obrigação de incorporar. Nós criamos agora na reforma o PJ exclusivo. A gente, até novembro de 2017, o trabalhador, ninguém podia ganhar menos que o salário mínimo. Hoje não. Se você tem que trabalhar 44 horas semanais, vai trabalhar 22, se ganha um salário mínimo, você pode receber meio salário mínimo, por causa do trabalho intermitente, você agora trabalha por hora. O pessoal trabalha 12 por 36, passou a ser hora normal de trabalho. Quem trabalha sábado, domingo, feriado, à noite, era hora extra hoje, na maioria dos lugares, está o banco de horas. Não sei como é que está aqui em Guará. Como é que está o banco de horas aqui? A prefeitura não tem. A prefeitura não tem, mas e no setor privado? No setor privado não tem, né? Tem bastante banco de horas. Então, onde a gente vai, praticamente, você tem hoje o banco de horas como regra, em vez da hora extra. E sim, quem é que tirou o nosso direito, praticamente, ou quem desregulamentou a organização dos trabalhadores em 2017? A gente olhar, também foi os deputados federais eleitos por 2014. Quando a gente olha e começa a comparar um pouco isso para as pessoas, muitos se chocam, falam, nossa, mas eu perdi tudo isso. E todo mundo olhar para a questão da reforma sindical,
e olhava só o imposto sindical. Ninguém olhava o que foi desregulamentação, né, do mercado de trabalho. Na reforma da Previdência, todo mundo olhava, e qual que é a da reforma da Previdência? Tem que melhorar a economia brasileira. Na reforma da Trabalhista, fala que já 6 milhões de emprego não gerou. Na Previdência, falou que melhorar a economia brasileira não melhorou. E também tirou o direito da aposentadoria e da pensão por morte. Só que tem algo mais grave ainda para vocês que são servidores. Na reforma da Previdência, e muitas pessoas não se atentou na reforma da Previdência. O governo colocou lá na reforma, primeiro que a reforma da Previdência Trabalhista, pela primeira vez na história do Brasil, a reforma vale para o setor público e para o setor privado. Antigamente, qual era a lógica? Ia ter alguma lei para o servidor público, você tinha uma lei específica para o servidor público. Agora não, a reforma valeu para o setor público e para o trabalhador do setor privado. O que tem na reforma da Previdência, que vai impactar para todos os servidores no Brasil inteiro? Foi colocado na reforma da Previdência que o Estado, o município, o Tesouro, ele não tem mais a obrigação de aportar recurso nos institutos de previdência municipal e estadual. Não é à toa que as prefeituras estão, né, aprovando as suas reformas, incluindo o aposentado, né, para pagar, né, o Instituto de Previdência Municipal e Estadual. O que tem por trás dessa reforma e dessa mexida da reforma da Previdência? Como o município e o Estado não podem mais aportar recursos no Instituto de Previdência Municipal e Estadual, o que vai acabar acontecendo? O primeiro déficit é do Tesouro. O segundo déficit vai ser dividido entre o Tesouro e o trabalhador. E o terceiro déficit vai ser só do trabalhador. Não é à toa, né, que eles tiraram o aporte, o subsídio, né, que tinham da prefeitura com o Instituto de Previdência, que quando tiver o déficit lá na frente, de quem que é a responsabilidade? E qual que é a lógica que tem por trás disso? Olha que eu não tenho mais concurso público, né, ou na reforma da Previdência, o que aprovou na reforma trabalhista também, em 2017? Não aprovou o PJ exclusivo? Não aprovou a terceirização de forma discriminada no governo Temer? Hoje as prefeituras, ela está abrindo concurso público ou ela está contratando o pessoal terceiro? Ou está contratando o PJ? Hora que eu contrato terceiro, hora que eu contrato PJ, o trabalhador que vem para a prefeitura agora, ele participa do Instituto de Previdência Municipal? Ele participa do Instituto de Previdência do Estado? Quem é servidor público do Estado? Não participa. Como não tem concurso público, e quem entra por OS, ou entra, né, de forma terceirizada, ou entra como PJ, você não vai ter mais trabalhador entrando, né, no município ou no Estado como servidor. Então, automaticamente, daqui 20 anos, daqui 15, 20 anos, todo Instituto de Previdência Municipal e Estadual vai ter déficit. Porque está aumentando, né, a nossa população está envelhecendo, o setor público está envelhecendo, vai estar se aposentando, não tem gente nova entrando, automaticamente vai ter déficit no Instituto de Previdência no próximo período. Não tem contribuição. E quem é que vai ter que arcar? O próprio servidor. Mas eu quero mostrar para vocês como é que as 3 reformas, ou as 4 reformas, estão totalmente integradas. Eu aprovei primeiro o PJ, aprovei a terceirização, né, tirei a questão das comissões que era um espaço que nós tínhamos de ligação, né, para o setor público, ou mesmo o setor privado. Na Previdência, eu jogo o déficit para o setor público como um todo. Eu já tinha emenda constitucional 95, que já congelava o investimento, né, na saúde, educação, nos gastos públicos. E eu tenho a reforma administrativa que vai acontecer, né, que estava acontecendo, parou, que é a PEC 32. O que ele fala na PEC 32? O Estado fica desobrigado a garantir para a população saúde, educação, transporte, que hoje transporte, mesmo a gente pagando o transporte, quem articula o transporte na cidade é o poder público. Porque vai imaginar, se não tiver o poder público articulando o transporte na cidade, o empresário vai colocar a linha de ônibus onde ele acha que é mais rentável, ele não vai garantir o transporte na cidade como um todo. E a lógica da PEC 32 é garantir, né, que o Estado e o município ele fica desobrigado a garantir a creche, garantir a escola, garantir a saúde, né? Então ele fica desobrigado. Então hoje o Estado ele tem uma obrigação legal por garantir para a gente a saúde, a educação, né, a creche, né? Então ele vai ficar desobrigado pela PEC 32. Olha, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a reforma administrativa que está congelada, e no meio dessas reformas nós temos a reforma tributária. Na reforma tributária, o que passa por trás da reforma tributária? Ela mexe muito mais com a gente do que mexeu na reforma, né, trabalhista e mexeu na reforma da Previdência.
Nós temos hoje o que nós chamamos de Seguridade Social. E o que é Seguridade Social para a gente hoje? É uma lei, um direito que nós temos hoje desde 88 na Constituição, que garantiu para a gente a Seguridade Social e garantiu para a gente também, né, uma estrutura de direito. E toda vez que aprova uma lei, que pega o Vicentinho é o nosso deputado federal. Ele aprovou uma lei, tem que falar de onde que vai ser, onde sai o recurso. Né? Então, tanto um vereador, um prefeito, um deputado estadual, né, um governador, um deputado federal, um senador e um presidente, aprovou uma lei, tem que falar de onde que sai o recurso para aquela lei ser aplicada. Nós, então, desde 88, que nós chamamos de Seguridade Social. O que é Seguridade Social para a gente hoje? É a licença maternidade, é o acidente de trabalho, é o auxílio-doença, que são direitos importantes para a gente dar a Seguridade Social. Né? A lógica da Seguridade Social é assim, toda vez que um trabalhador, por algum motivo, ele se afasta do local de trabalho, ele vai ter um apoio do Estado via Seguridade Social. Então, fique lá os 15 primeiros dias quem paga a empresa, depois quem paga, né, é a Seguridade Social. Ele fala, sabe que é INSS, outro sabe que é a Caixa, mas de onde sai o recurso da Seguridade Social. Além da licença maternidade, do acidente de trabalho, né, e do auxílio-doença, nós temos direito também dessa estrutura da Seguridade Social, né, o seguro-desemprego, né, quando o trabalhador é demitido, tem direito ao seguro-desemprego, né, o LOAS, né, hoje tem algumas pessoas que têm direito ao LOAS, né, uma pessoa com deficiência, tem alguém na família que não tem condição de trabalhar, tem atenção 24 horas, tem o direito ao LOAS. Tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, nós temos o Renda Brasil e o Sistema Único de Saúde. Tudo isso faz parte da Seguridade Social. Como é que compõe, ele fala, quando você aprova uma lei, tem que falar de onde é que sai o dinheiro. De onde é que sai o dinheiro para a estrutura da Seguridade Social? Né? Sai do PIS/PASEP, do COFINS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então são as 3 contribuições que dá a base para a Seguridade Social, mais a nossa contribuição que a gente faz, tanto o trabalhador como o empresário, né, para a Previdência Social, do INSS. Então essa é a base que compõe, né, a receita para a Seguridade Social. O governo está propondo agora, na reforma tributária, mexer, né, praticamente, criar 2 impostos. Um no Senado e um na Câmara. Né, um chama Imposto de Valor Agregado, que é o IVA, e o outro chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Vocês estão vendo já na televisão algumas candidaturas falando do imposto único, que é importante aprovar, né, um imposto só. Esse debate já está tramitando na Câmara e no Senado, como eu disse, cria o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, cria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, só que ele acaba com algumas contribuições. Quais contribuições que eles acabam? Acaba com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, acaba com o PIS/PASEP, acaba com o COFINS, acaba com o ISS, acaba com o ICMS, acaba com o IOF e acaba com o salário de educação. Então, esses são alguns dos impostos que estão propondo acabar na reforma tributária. Só que essa reforma está tramitando. Diferente da reforma trabalhista que já foi, da Previdência que já foi, a tributária está tramitando. Ela pode ser votada até o final do ano agora, né, porque quem foi eleito em 2018 ainda pode votar, né, a questão da reforma da tributária, ou, né, quem será eleito agora deputado federal que vai votar ou vai discutir a tributária a partir de 2023. Só que assim, o governo já está mexendo na estrutura na reforma tributária. Não sei se vocês lembram, né, no final do ano passado o governo fez uma junção do PIS/PASEP. Não existe mais hoje o fundo do PIS/PASEP. Não sei se vocês viram, 2 semanas atrás, só uma matéria na Globo, falando que quem tinha o PIS/PASEP atrasado, na década de 80, podia consultar um aplicativo para ver se tinha dinheiro ou não. Vocês chegaram a ver essa matéria? Não? Não saiu essa matéria? Saiu. Vocês viram em qual aplicativo que era o pessoal consultar se tinha o PIS/PASEP? Do FGTS. Do FGTS. Você tinha que entrar no FGTS para você ter acesso. Mas por que era FGTS? Porque não existe mais o fundo do PIS/PASEP. Desde o ano passado, o governo fez a junção do fundo do PIS/PASEP com o fundo do FGTS, não existe mais o fundo do PIS/PASEP. Então, como é que o governo acaba com o PIS/PASEP, que não existe mais o fundo, da reforma tributária, que já está tramitando no Brasil? Tanto na Câmara como no Senado, eles acabam com o PIS e acabam com o PASEP. Com o fundo, ele deixa de existir. Uma outra mudança que o governo está fazendo, não sei se vocês já perceberam, pega o Renda Brasil. Já no primeiro semestre, quando foi aprovar o Renda Brasil, o governo falou que ia até quando? Até dezembro. Por que até dezembro? Que se você aprova a reforma tributária, não tem recurso no ano que vem, né, em relação ao COFINS, ao PIS/PASEP e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para garantir o recurso do Renda Brasil, que é o antigo Bolsa Família, que desde 88, né, esse recurso ele vem para a Seguridade Social. Pega o COFINS. Né, o COFINS, alguém sabe o que significa a palavra COFINS?
nós pagamos. Né? O COFINS está na conta de luz, está na conta de água. Você viu lá embaixo a conta de água, de luz? Né? Quando a gente vai no mercado, tem lá o COFINS, o estacionamento, tem o COFINS. Então, o COFINS, alguém sabe o que significa a palavra COFINS? Todos nós aqui pagamos. O COFINS é contribuição, Financiamento da seguridade. Da Seguridade Social. Olha o nome da contribuição que nós pagamos. Contribuição no financiamento da Seguridade Social. Eu falei para vocês, tem a lei e tem de onde sai o recurso. Então quem garante para a gente a licença maternidade? Todos nós. O acidente de trabalho, o auxílio-doença, o Renda Brasil, o LUS, o BPC, somos nós mesmos, a sociedade, que financia para a gente a Seguridade Social. Uma parte do recurso sai do setor empresarial, outra parte sai da gente mesmo. É a sociedade que financia esse direito. Então, e ela pode acabar. Quer dizer, se acabou com o nosso direito à aposentadoria, se acabou, que desregulamentou as nossas condições de trabalho. Para acabar com a Seguridade Social é um toque de mágica que acaba um pouco. E está lá, está tramitando. E aí são leis que estão passando hoje pela gente, a gente acaba nem percebendo. Mesmo nós, no movimento sindical, no movimento social organizado, né, vai passando as reformas e a gente acaba não tendo dimensão do impacto que o deputado federal tem na vida da gente e o deputado estadual. Por isso que a gente fala assim, vamos aqui ter um Vicentinho, nós deputado federal. Tem uma bancada forte do PT e nós vamos eleger agora para deputado federal. Se a gente não tiver dimensão da importância que o deputado federal tem, a gente vai apresentar o Vicentinho, os nossos deputados federais, né, é do PT, é amiga nossa, né, tá com a gente, mas não é só, se a gente tiver uma dimensão da importância que o deputado federal tem, o pessoal vai continuar pegando a cédula no chão, vai continuar anulando voto, vai continuar votando em branco, vai continuar deixando de votar. Como eu disse, nós somos mais de 20 milhões de trabalhadores no estado de São Paulo, que dá para fazer a diferença no parlamento federal e no parlamento estadual. Só que a gente não tem a dimensão da importância, né, que o deputado federal tem na nossa vida. A gente até acompanha lá o nota da votação, a gente xinga o deputado, xinga o partido que votou contra a gente, mas a gente acaba não educando, não conversando com as pessoas da importância que o deputado federal e estadual tem, por isso que o pessoal deixa para votar no último momento. Que no imaginário da população do estado de São Paulo, mesmo do Brasil, né, o deputado federal e estadual ele é menos importante. A gente não dá valor do deputado estadual e federal como tem. O vereador é a mesma coisa. Né? Se a gente pegar o vereador, quando é que o pessoal escolhe o vereador? Né? Na última semana? Né? No último dia, praticamente? Às vezes no chão. Às vezes no chão. O pessoal vai lá, pega a cédula para votar. Então nós estamos discutindo no estado de São Paulo, né, com as lideranças, para a gente fazer uma reflexão com quem a gente conhece da importância do parlamento. Né? Não é menos importante debater, né, o Lula como presidente, o Haddad como governador, nós estamos discutindo também, mas é importante conversar com quem forma opinião na cidade, ou mesmo nos bairros, da importância do legislativo. E no estado de São Paulo não é diferente. Se a gente pegar o estado de São Paulo, nós tem 4 empresas importantes, a CDHU, a MTU, a DERSA e a SUSEM. Então são 4 empresas importantes do estado de São Paulo. O Dória, o ano passado, ele apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa para extinguir a CDHU, para extinguir a DERSA, para extinguir a SUSEM e para extinguir a MTU. Por exemplo, algum de nós aqui acompanhou essa discussão? Algum de nós foi consultado se podia ou não extinguir essas empresas? Mas o deputado estadual que foi eleito em 2018 foi lá e extinguiu, né? Na verdade já autorizou a extinção. O que já está extinto agora? A SUSEM. A SUSEM é Superintendência de Controle de Endemias no estado de São Paulo. Já tinha passado para os municípios, né? Parte da SUSEM, agora a SUSEM está extinta, não existe mais. Então eu acho que se tiver uma infestação de dengue, de escorpião, de febre amarela, chikungunya, quem controla para a gente é a SUSEM, ela não existe mais no estado de São Paulo, essa já está extinta. Agora a DERSA, a MTU e a CDHU estão em nome de extinção. Pega a CDHU, né? Tem muita gente ainda no estado de São Paulo que paga aluguel. A CDHU é uma empresa importante para pensar, né, um projeto de habitação no estado de São Paulo. Está extinto, tá? Só de extinção. A DERSA é responsável por abrir as rodovias, né, no estado de São Paulo, tá? Em processo de extinção. E quem que extinguiu? O deputado estadual. O governador mandou o projeto para a Assembleia, mas quem fez a extinção, né, foi justamente o deputado estadual. E às vezes a gente não tem dimensão da dinâmica do parlamento. Eu uso muito a reflexão, né, sobre o SUS. Pega o SUS. O SUS hoje todos nós temos direito ao SUS, não temos? Só que o SUS, né, sempre foi direito de todos nós? Sempre todo mundo tem direito ao SUS? Não. Nós só passamos a ter direito ao SUS em 1988, foi quando foi estruturada a Seguridade Social, aí nós passamos a ter direito, todos nós, ao direito ao SUS.
Porque até então só tinha direito ao SUS quem tinha carteira de trabalho assinada e quem era servidor público. Quem não era servidor público, não tinha carteira de trabalho assinada, não tinha direito ao SUS. Nós passamos a ter direito de 88, e esse direito de 88 ele estava estruturado a partir também da Seguridade Social. Por isso que pra gente, né, nós somos formadores de opinião, se a gente tiver a dimensão do papel do Marcolino, do papel do Vicentinho, do papel dos nossos deputados atuais, dos nossos deputados e deputadas federais, a gente não consegue conversar com os 20 milhões de trabalhadores para poder fazer a diferença agora, né, a partir de 2023. Todo lugar que a gente vai, a pessoa pergunta, mas aí, dá para reverter? Dá. É, sente que o Lula já deu sinais que ele quer reverter a questão da Previdência, né, ele quer reverter as questões da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, né, parte dele se consegue mexer por decreto. Agora, a reforma da Previdência tem que ter 2/3 dos deputados federais. Tem que fazer de novo uma alteração na Constituição. Então tem que ter 2/3 dos deputados federais. Se não tiver a maioria dos deputados federais em Brasília, não consegue reverter a maldade que foi feita pelo Temer e Bolsonaro nas duas reformas. Não consegue barrar a reforma tributária. E eu falo, a reforma tributária do jeito que vem, ela é cruel. Ela é cruel. Né? As pessoas não têm dimensão. Imagine se às vezes você fala, né, em relação à reforma tributária, né, o governo vai falar que vai simplificar a tributação brasileira, tem muita gente que vai acreditar. Do mesmo jeito que acreditou que ia gerar 6 milhões de empregos, do mesmo jeito que acreditou, né, que ia melhorar a economia brasileira na reforma da Previdência, vai acreditar que o governo quer simplificar a tributação brasileira, que vai criar 2 impostos. Né? Quando eu falo 2, é um na Câmara do Senado, quando é que vai criar um imposto só. Olha que cria um imposto só, vai ter um outro problema maior ainda. Além desse impacto que vai ter na vida do trabalhador, vai ter na vida do município. Que hoje, o município, ele arrecada uma parte do imposto, o governo arrecada uma parte do imposto estadual, você vai concentrar na mão do governo federal a maior parte da arrecadação dos impostos. Vai ficar na mão do governo federal. Vocês viram aqui, inclusive em Guaratinguetá, né, no momento da pandemia, a cidade precisando de recursos. O que o Bolsonaro fez? Vinculou a liberação de recursos dos municípios a você privatizar empresas, né, a você, né, começar a fazer mexidas, né, de contenção de reajuste. Né, tinha uma determinação clara do governo federal, né, que não tinha o repasse, não tiver a negociação do município com o governo federal para o repasse, que é direito do município. Imagina você concentrar na mão do governo federal praticamente boa parte da arrecadação do imposto do país. E eles vão concentrar, porque vai estar na mão do governo federal a concentração de imposto. Então esse é um problema muito sério também, né, para as cidades, se você tiver essa concentração de imposto que está propondo, né, essa reforma tributária. Então eu quero trazer um pouco desse elemento para a gente conversar um pouco mais também agora também sobre, né, o governo do Estado, sobre o governo federal, para a gente não ter a dimensão da importância do parlamentar, do legislativo agora, estadual e federal. Né, muita gente que é ligada a gente vai continuar pegando papelzinho no chão. Né, pega os bancários mesmo, estou falando das categorias. Os bancários na eleição passada, boa parte votou no Amoedo e no segundo turno votou no Bolsonaro. Né? É isso, porque assim, é o trabalhador votando no patrão. O bancário, muitas vezes, consciente. É, nós não estamos falando assim, ele elegeu, votou no Amoedo no primeiro turno e votou no Bolsonaro no segundo. Né? Se você pegar o pessoal da indústria, boa parte do pessoal da indústria votou no SCAF na eleição passada. Se a gente olhar, boa parte do servidor público votou, né, no Dória, para governador do estado de São Paulo. E o Bolsonaro para presidente. Então, é uma reflexão que nós vamos ter que fazer, porque assim, o nosso trabalhador está votando como referência no patrão. Ele não está votando numa orientação que nós temos a partir do sindicato. E eu falo, se a gente pegar o trabalhador, todo trabalhador adora o nosso sindicato, não é isso? Pega no transporte, o pessoal não reconhece bastante o sindicato? Né? O servidor público não reconhece bastante o sindicato? Né, nos bancários, reconhece bastante o sindicato. Na hora da orientação política, a orientação que o sindicato passa não é aquela que o trabalhador ele acaba tendo como uma referência. Por isso que a gente começar a trabalhar essa questão, né, do legislativo na vida das pessoas, entender o impacto que tem, eu posso fazer uma boa negociação. Mas a boa negociação que eu faço, depois da reforma que tem na vida da pessoa, você perde tudo aquilo que o sindicato conquistou. Por isso que pra gente, eu queria começar a nossa conversa, né, por aqui, né, se a gente conseguir entender, né, a importância do legislativo. Eu sei que a maioria de vocês aqui tem essa compreensão da importância, né, do legislativo, mas nós temos que, né, difundir isso para outras pessoas também, que é da nossa relação. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcolino. Por exemplo, aquela Soraya, candidata a presidente. Soraya? Ela fala muito em imposto único. A gente sabe que essa é a reforma tributária.
Por que que eu estou dando um exemplo? Aquela Tebet também fala um monte de coisa que a gente sabe que não é verdade. Por que que a direção do partido não entra com recurso contra esses candidatos que estão mentindo na televisão? Eles vêm abertamente mentindo na televisão. Isso é uma coisa que eu queria falar com vocês. Outra coisa que é o seguinte, eu até faço um convite para você aqui, depois da eleição, você vir ficar um dia aqui em Guará para dar uma aula. Uma aula. Eu converso com o Danilo, eu vou ficar incumbido de chamar todo mundo do PT, chamar o pessoal de esquerda para sentar no banco, porque essas informações que você trouxe é ouro. E a militância nossa, ela não está afinada com esse discurso para poder ir para a rua convencer quem quer que seja, não está. Entendeu? Então eu até faço esse convite para você em nome do PT daqui de Guará, que eu acho muito importante isso. Tá? Uma outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, a questão também não só de conscientizar a militância do PT para poder sair para a rua, porque nós é que saímos para a rua conversar com as pessoas. É também conversar com a militância a questão do sindicato. Porque as pessoas, militantes também do partido, às vezes não têm conhecimento do valor do sindicato. Por exemplo, sindicatos bancários. Quando eu vim de São Paulo para cá, os bancários é uma coisa. Quando você chega em Guará, aqui é horrível. E não tem nada nem ninguém que mude a cabeça do bancário e do sindicato dos bancários aqui. É uma pelinguice só, é uma coisa assim impressionante. Entendeu? Acho que depois eu. Pode falar. Acho que é mais para o Zé. Você falou o negócio de terceirização do serviço, de não ter concurso e terceirizar serviço, né? A prefeitura aqui de Guará está terceirizando, que eu saiba, serviço de engenharia e de saúde. Então, eles estão fazendo negócio de credenciamento. Até só que, por exemplo, estou falando porque eu estou participando da parte de engenharia. Tive que abrir uma empresa, só eu, e a parte para fiscalizar a obra da prefeitura. Abri um credenciamento para a firma de engenharia, só que eu de Guará, eu e mais um, esse outro participou porque eu fui pedir ajuda para ele participou. E 5 empresas são de fora, uma de Jacareí. Quer dizer, então quem vai trabalhar, quem vai ganhar dinheiro, é só de fora. Né? E PJ, né? E na área da saúde já foram 5 credenciamentos. Né? E deve ser a mesma coisa, não sei Você percebe que eu falei assim, por que pode ser feito isso agora? Que a reforma da trabalhista, ela autorizou, permitiu o PJ exclusivo, tanto para a empresa... O que é PJ exclusivo? Eu vou acrescentar, porque é você. Ah, tá. É isso, o PJ exclusivo é isso. Como é que é a lógica do PJ antes? Né? Eu, para ser PJ, né, quem que era PJ? Às vezes era um escritório de arquitetura, né, um escritório de advocacia, de contabilidade. Eu vou prestar serviço, vamos imaginar, pega no caso dos bancos. Né, para trabalhar como analista de sistema dentro de um banco, né, eu tinha que contratar a IBM, e a IBM prestava serviço para o Banco Itaú. Eu posso agora, o banco pode agora ir lá e contratar um trabalhador direto lá de sistema para trabalhar no banco. É o que você falou. Né? Antigamente você tinha que ter uma empresa, né, que eu falo. Né? Não, a prefeitura tinha um corpo técnico para fiscalizar a obra. Mas mesmo se ela quisesse contratar, por exemplo, né, uma empresa para prestar serviço, ela tinha que contratar a empresa para prestar serviço. Agora não, ela pode contratar você diretamente. Né? Falta abrir o MEI, né, para ser um PJ. Ao invés de contratar uma empresa que tem funcionário, que vai prestar serviço em outros lugares, você vai contratar a pessoa para a prefeitura. Você percebe? A loja de PJ exclusivo é isso, eu contrato a pessoa. Eu não tenho mais uma empresa contratada que tem um grupo de funcionários para prestar serviço. Né? Eu vou contratar a pessoa e isso é PJ exclusivo. Eu posso, né, como pessoa física. Você pode ver, tem um monte de empresa hoje, quando ela vai contratar alguém, fala assim, tem uma vaga. Mas você abrir o MEI, eu te contrato. É o mesmo princípio. Só que isso não podia ser feito no poder público. Hoje pode. Isso está sendo feito na educação, está sendo feito na saúde, está sendo feito na cultura. Então, quem está sendo contratado agora, está sendo contratado, a maioria, como PJ, não mais, né, como concursado. Então, isso vai, né, como eu falo, desmontar a estrutura do serviço público, né, para frente. Né? E o pessoal tenta vender o tempo todo, a lógica agora, o que é? Não, é o empreendedorismo. Né? Você ter o dono do seu próprio negócio. E tem muitas pessoas que
acabam acreditando, né, que esse é o melhor caminho. Quem tem uma Uber, por exemplo, é considerado empresário. É isso. E a lógica do Uber, só para vocês verem a dinâmica, também do impacto da reforma, a gente pode opinar sobre isso. Pega o Uber. Quando eu falar da contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje, o empregador ele tem duas formas de recolher para a Previdência. Ele pode recolher pelo lucro, ou ele pode recolher pela folha de pagamento. A Uber, se você pegar o lucro dela e a folha de pagamento dela, se fosse feito o recolhimento para a Previdência Social pelo lucro que a Uber tem, seria muito maior do que pela folha de pagamento. Qual que é a opção da Uber? Fazer pela folha de pagamento. Quantos funcionários tem na Uber? Na administrativa ali? Meia dúzia. E aí, qual que é a base do lucro dela? Milhares de pessoas. Então, você tem essa opção. Então, dentro da reforma da Previdência, tem essa mudança que teria que ter sido feita. Você ter o recolhimento para a Previdência Social pelo lucro, não pela folha de pagamento. Uma coisa é uma empresa que tem mão de obra intensiva, outra coisa é uma empresa de tecnologia, né, que tem um lucro grande, com uma folha de pagamento pequena, e a arrecadação acaba diminuindo também. Então, a dinâmica e a construção que está sendo feita hoje pelas reformas é para desregulamentar tudo que nós temos de direito consolidado. Né? E quando a gente fala mesmo da dinâmica da reforma trabalhista, né? Se você pegar hoje o Banco Santander, ele já está contratando dentro do banco, né, agente autônomo. Ele é gerente de banco, vai estar contratado como agente autônomo. Então ele está lá com o PJ, trabalhando dentro do banco, né, como se fosse, ele é gerente, na verdade o papel dele é de gerente, ele é contratado como agente autônomo, e quem permitiu isso foi a reforma trabalhista de novembro de 2017. A lógica é desregulamentar tanto o público, né, quanto o autor privado. Não é bancário, Não é uma coisa nem outra. Mas, claro, assim, você convidou uma galera também da pessoa da enfermagem, né, que está aí muito latente a discussão do piso da enfermagem, né, pelo sentido do grupo, né, falou, gravou um vídeo, o presidente disparou na base. E essa semana ainda tem uma reunião com o pessoal da enfermagem aqui, a gente tentar unir força, né, e tal, mas você pudesse dar uma pincelada, uma fala sua campanha sobre a questão da situação, né, que dá para fazer, que é possível, né? hoje em relação ao piso da enfermagem. Primeiro, até quando eu falei da importância também do parlamento. Se você pegar regulamentação de profissão, por onde que passa? Pela Câmara Federal. Mesmo agora, nós conseguimos o piso da educação, agora o piso da enfermagem. Né? Qual o problema que tem hoje? Né? Aí você sabe, foi o Supremo que foi lá e barrou. Mas na prática, o parlamento ele tem o poder, né? Podia ter sido feito um movimento, todo mundo sabia que esse movimento estava acontecendo de pressão ao Supremo Tribunal Federal, mas nem o Executivo e nem o Legislativo, né, fez muita questão de ir lá, né, e fazer a pressão no Supremo para manter o piso. Qual que é a argumentação que o pessoal tem em relação à enfermagem? Que o setor privado não ia ter condição de bancar o piso da enfermagem. Isso é mentira. Né? Tanto o setor público tem condição, né, de suportar, né, a questão da enfermagem, né, como o setor privado também tem. Porque a reforma trabalhista ela fez uma outra sacanagem com a gente também do serviço público. Porque o que ele tirou do serviço público? A possibilidade do encarreiramento. Porque hoje as empresas, o Estado não é mais obrigado a ter plano de carreira. Se você pegar a reforma trabalhista, o que ela falava? Antigamente nós tínhamos plano de carreira, não tínhamos? Aí o que estão falando os prefeitos? Mas aí vai destruir o plano de carreira do servidor. Eu falei isso, porque a hora que eu botar o piso da enfermagem, eu vou mexer em toda a estrutura de carreira. Folha e tal. É isso. Só que não tem necessidade, porque hoje a reforma trabalhista de novembro de 2017 tirou a obrigação do município e das empresas de ter plano de carreira. Então você pode ter uma alteração ou mexida no plano de carreira interno que você tem hoje, né, sem necessariamente, né, ter que cumprir necessariamente do jeitinho, porque hoje a reforma já tirou praticamente isso da gente. Isso não é mais uma desculpa. Não é mais a desculpa. Isso não podia ter. E no setor privado, porque eles falam, mas aqui vai aumentar, né, o gasto ou vai ter que aumentar o convênio médico. Também, o piso você absorve. Hoje o lucro que eles têm, as empresas têm de convênio médico é muito maior. Os hospitais mesmo. Os hospitais conseguem absorver. A maioria dos hospitais privados e públicos está faltando enfermeiro. Está faltando enfermeiro. Então não é que não tem assim, teria uma condição de contratar muito mais ainda, ter muito mais contratados do que tem. Todos eles trabalham já com déficit de mão de obra, tanto, né, as empresas particulares como o setor público. E o rol taxativo? O rol taxativo? Não, o rol taxativo é o mesmo princípio.
Né? Hoje, o que acontece? A gente tinha que entrar na justiça o tempo todo, né, para conseguir garantir o medicamento de alto custo, né, que você fizesse o atendimento, o acompanhamento, né, como é que fala, dos nossos familiares que tinham, de repente, como é que fala, uma doença rara, então que o governo estava cobrando. Agora tem que começar a fazer. Mas elas conseguem absorver. Né? Assim, hoje, Mas isenta também os planos, né? não isenta. Isenta. Então, isenta, mas isenta também assim, aquela que você tinha que, na justiça, tem que buscar atrás, hoje elas têm que garantir para a gente também esse atendimento. Coisa que você não tinha antes, você tinha que toda vez buscar. Agora, na hora que você estiver no plano, boa parte do que está no plano lá, vai fazer a cobertura. Pois não aconteceu isso. Quando pega o plano, né, mais dos planos, vocês perceberam, no meio da pandemia, né, as seguradoras, não sei se vocês estão procurados, a seguradora pedindo para vocês. A Cabef fez muito isso. Por que fizeram isso para a gente? Porque a maioria dos planos dos seguros, ele garantia para a gente, né, caso viesse acidente por morte, você tinha direito ao seguro. Né? Então muita gente morreu na pandemia e a seguradora não queria pagar o prêmio do seguro. A lógica do convênio médico é a mesma coisa. O que vai ter que fazer? Você ampliar a base, né, do que tem que ter no plano, então a gente vai ter que ficar muito mais atento, né, para tentar, né, a questão do rol taxativo, está tudo incluso ali na estrutura do plano. Hoje nós sabemos que tem um monte de doenças raras, doenças novas que foram surgir, que não estavam lá na relação da INS. Então, só que todo mundo tinha que entrar na justiça. Hoje não, hoje você consegue ter uma garantia. Mas tudo isso, eu falo, passa ali da estrutura do legislativo, do executivo e do judiciário. Coisa, Tânia, que a gente não discutia isso antes. Sim. Você falou dos partidos, por exemplo, em relação à reforma tributária. Está tramitando. Então, se a gente pensar, a Tebet e a Soraya, elas não estão mentindo. Elas estão defendendo o que elas estão defendendo lá em Brasília na reforma tributária. Essa questão do imposto único, da junção, fazer um único imposto, né, já faz parte hoje do debate dentro da Câmara. O Vice-Dero faz 30 anos que eu falo isso. Não, é diferente. É diferente. É verdade. O imposto único que o Marco Sintra está discutindo é diferente da estudo da reforma tributária. Só que a base que ela está apresentando agora, pode ver, não é o imposto único. Você pode ver, o que eu estou falando é que tem que ter uma simplificação da questão do imposto, que é a base da reforma tributária. Ele vai ser único, não vai ter ainda alguns impostos que vão permanecer, igual o imposto de renda. O imposto de renda não inclui nesse grupo de imposto que vai ser eliminado. Mas não sei se vocês perceberam, o imposto de renda não são o imposto de renda da pessoa física e tem o imposto de renda da pessoa jurídica. Então está sendo discutido também a isenção do imposto para quem ganha mais de 5 salários, porque foi isso que saiu da boca da terra. Mas isso nós estamos discutindo também. Tá, entendi. Né? Lembra Entendi. o debate que o Haddad fez na eleição passada? Tá. A isenção do imposto é a base da Previdência Social. Entendi. Lembra que o Haddad colocou aquela? Era 5 mil. Elas dão 5 mil, hoje vai ser 6 e pouco. Por quê? É o teto da Previdência. Porque grande parte da população vai ficar fora. Só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Hoje, 70 milhões de pessoas no Brasil recebeu o auxílio emergencial. Né? Quem tinha direito a receber o auxílio emergencial? Era uma renda familiar até R$ 3.115. Lembra quando saiu? Ó, então, só falando de 70 milhões de pessoas no Brasil, uma renda familiar recebe até 3.115. Então, se você chegar no teto da Previdência, vai em 5 mil e pouco, em 6 mil, grande parte da população brasileira vai deixar de pagar imposto de renda. Que hoje você ganha R$ 1.800 por mês e já está pagando imposto de renda. Então, se você conseguir aumentar a faixa de isenção, se você só corrigisse a faixa de isenção que ela está, né, desde a época do governo do FHC, porque ela começou a ser defasada no FHC. Né, no governo Lula, a gente conseguiu recompor um pouco, até a Dilma, que era 7% ao ano, a gente estava recompondo, né, a correção do tabela do imposto de renda. Entrou o Temer, parou novamente. Então, isso para a gente é importante que seja feito, porque você mexe numa estrutura de base salarial, que esse dinheiro vai sobrar para a gente. Né? Quem hoje paga imposto de renda? Se eu deixar de pagar imposto de renda, é um dinheiro que sobra e ajuda, inclusive, a movimentar a economia brasileira. Então, esse é um debate que nós vamos fazer. Né? O Lula ganhando novamente, a gente vai estar corrigindo a tabela do imposto de renda, é um outro patamar que tem. Mas, se você pegar a reforma tributária do jeito que está colocada hoje, a única coisa que eles mexeram em relação ao imposto de renda, né, foi isentar as empresas. Não sei se vocês viram, hoje a parte da empresa está isenta do recolhimento do imposto de renda. Nós continuamos recolhendo. Parte do setor empresarial ficou isento do recolhimento do imposto de renda. Mas nesse processo todo aí de unificação, por exemplo, você falou do o ISS. O ISS também vai entrar? Vai entrar. Mas como assim? É municipal. Você, então, no IVA e no INBES, você faz o recolhimento não mais para o município. Quem vai recolher o imposto agora é o governo federal. Isso que eu falei, o dinheiro tem que voltar, igual o imposto de renda. Tudo que é arrecado de imposto de renda nosso de pessoa física, pessoa jurídica, esse dinheiro vai para Brasília,
depois ele volta 21% para o Estado e 21%, né, para os municípios. É igual IPVA. Arrecadou o IPVA. Vamos supor, todo carro que for, né, como eu falo, emplacado aqui em Guaratinguetá, 50% fica para o Estado e 50% volta para o município. O imposto de renda, tudo que for arrecadado, né, de imposto de renda aqui na cidade, 21% volta para o Estado e 21% volta para o município. Então o que o governo vai fazer com o ISS é isso. Arrecadou o ISS do município, ele vai ter que devolver depois. Só que era um dinheiro que era arrecadado no município e já ficava no município. Agora vai do governo federal, depois tem que voltar para cá. A mesma coisa o ICMS. O ICMS, uma parte dele fica no Estado que arrecada, parte volta para o município. Agora você é arrecadado dentro do IVA e do IBS pelo governo federal, depois vai ter que voltar para o Estado, depois vai ter que voltar para o município. Você percebe como é que o governo vai concentrar, né, o recurso na mão do governo federal? E tem um outro projeto no Brasil, que eu acabei não comentando aqui, que eles querem acabar com municípios. Tem muitos municípios, tem um debate que acontece em Brasília, né, que eles falam que tem municípios que não conseguem sustentar sozinho, não tem receita suficiente, quer fazer junção de municípios. Essa reforma tributária vai potencializar. Vai acabar com muitas cidades. Vai ser inviável. Vai acabar. Cidade pequena. Agora, Do jeito que Aqui, tá, já tá falando. Areias, agora você percebe, mas esse é um debate que está passando em Brasília, e eu falei, passa a larga da gente. É assim, nós que somos formadores de opinião, nós que estamos aqui em representações sindical ou de partidos, né, essa reflexão ela acaba não chegando para a gente também, o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, né, quando foi o debate do ICMS, né, você fazer tirar o ICMS do combustível, tirou. Por exemplo, impactou no estado de São Paulo, por exemplo, pega a USP, o Unicamp e o Unesp, também aqui na região do Vale do Paraíba nós temos, né, universidades estaduais aqui. Hoje 12 bilhões de reais por ano sai do ICMS para a USP, Unicamp e o Unesp. Né, 12 bilhões, assim, todo ano sai 12 bilhões da nossa arrecadação do ICMS do Estado, vai para a USP, Unicamp e o Unesp. Na hora que eu tiro o ICMS do combustível, olha legal, vai ter um pouco de combustível, vai estar tirando dinheiro de onde? Da educação. Tem um debate, mais isso, vamos supor, mesmo entre a gente aqui. Quantos de nós estudam na USP, na Unicamp, na Unesp? São poucos. Né? Gente que a gente conhece, são poucos que estudou. Né? É o debate que vem lá também das cotas, que é importante você garantir a cota para que a gente que paga, né, que o funcionamento da USP, Unicamp e Unesp também possa também estudar nessas universidades. Mas o que só a reflexão em relação ao imposto. Né? Saiu dinheiro que era para a USP, Unicamp e Unesp e foi para subsidiar o combustível. Né? Então, nós perdemos uma receita, né, do ICMS do Estado de São Paulo, que você fez essa adequação do ICMS em relação ao combustível. E esse debate, o Bolsonaro já vinha fazendo um tempo atrás, uns 4 meses atrás, que eles queriam tirar, inclusive, né, se falar, se o governo do Estado tirar o ICMS da gasolina e do diesel, eu tiro o COFINS do combustível. Por quê? O que pode mexer no combustível? Porque na reforma da Previdência tem 2 artigos, 194, né, que criou a estudo da Seguridade Social, e o 195 que fala que é do financiamento, que esse do COFINS vem de lá esse financiamento. Na reforma da Previdência, ele já mexeu nesse estudo do financiamento da nossa Seguridade Social e da aposentadoria. Então, por isso que mexeu nesse estudo do Fundo de Previdência e já deu liberdade para o governo, que era o fim definido do COFINS, que o COFINS ele tinha uma arrecadação e tinha um fim definido, né, que é a Seguridade Social. O governo queria tirar o COFINS, né, do diesel e da gasolina, ele não poderia, mas ele, na reforma da Previdência em 2019, ele mexeu na estrutura do financiamento. Por isso que abriu essa possibilidade também de você mexer no COFINS, tirar da gasolina há 4, 5 meses atrás que eles estavam discutindo. E aí o povo aplaude. Para a gente entender que eu falo, as reformas que estão colocadas lá, elas estão estruturadas. Né? Então quando o pessoal olha para mesmo agora, o eventual terceira via, né? Seja para a União Brasil, seja para o MDB, seja para o centro do PDT, né? Se a gente pegar qualquer um dos 3, de repente, que virasse presidente do Brasil, os 3 trabalham da mesma forma. Né? São 2 projetos diferentes. Se você pega o Temer, né? Qual foi a lógica de gestão do Temer? O Temer começou a privatizar, fez a reforma trabalhista, faria a reforma da Previdência se tivesse tido mais tempo, que o Bolsonaro fez, dando sequência do que o Temer já estava fazendo. Terceirização. Se a gente olhar, voltar um pouco antes do governo Lula, se a gente olhar, o que tinha no governo FHC até 2003? A maioria das empresas estavam sendo privatizadas, a gente tinha fome praticamente, né, assolando o Brasil de ponta a ponta, inflação altíssima, desemprego alto. Se a gente olhar o cenário que tinha no governo FHC, né, de fome, desemprego, né, de privatização, de ataque aos direitos sociais, não é diferente do que o Temer fez.
Porque a cartilha que tanto Ciro, né, como até o governo vai fazer, a base é a mesma. Então, assim, o único governo que consegue, de fato, pensar no desenvolvimento do Brasil, né, é o nosso partido. Por isso que eu falo, mesmo quando você fala, nem Lula nem Bolsonaro, não tem uma terceira via, porque vai ser a mesma coisa. Né, eu falo, a única diferença do Bolsonaro para o Temer, né, é a questão do requinte de crueldade do jeito que ele faz a gestão da política. E essa questão do ataque à democracia. Vai pegar o modelo econômico do Bolsonaro, é igualzinho ao modelo econômico do Temer, não tem diferença. É a mesma base. Né, não teve diferença. Foi uma continuidade do governo Temer quando o Bolsonaro assumiu. Se a gente voltar atrás do governo FHC, era a mesma base do, como é que fala, da gestão econômica. Né, se a gente olhar hoje aqui mesmo no estado de São Paulo, ou aqui na região do Vale do Paraíba, aqui no Vale Histórico, qual a grande obra que tem hoje do governo federal que é aqui na nossa região? Qual a grande obra que tem do governo do estado de São Paulo aqui da nossa região? Não tem. Lembra quando eu fui lá em Arapií? Né, o investimento que a Petrobras fez aqui na região do gasoduto, não tem. Se você pegar, não tem uma grande obra porque assim, eles que estão hoje, tanto no governo do estado de São Paulo, né, que foi o Dória e agora o Rodrigo Garcia, ou mesmo o Bolsonaro, eles não têm esse olhar que fala que é desenvolvimentista. E eu fiquei um período no Ministério do Trabalho, e aí nós fizemos uma reunião, estava eu e o Feijó era dos metalúrgicos do ABC, ele estava no Ministério do Trabalho, nós fizemos uma reunião com a indústria pesada do estado de São Paulo, no Ministério do Trabalho, aqui em São Paulo. Aí todas as construtoras queriam saber da gente, do governo federal, onde é que a Petrobras ia investir, onde é que o Ministério das Cidades ia investir, que o empresário só faz investimento quando tem uma indução, né, do Estado. Só que quando eles vão na televisão, o pessoal fala, não, Estado mínimo, né, pega lá o cara do novo, eu defendo o Estado mínimo. Só que assim, não tem nenhum empresário, né, que vai investir no município, no Estado, no país, se não tiver a indução do Estado. Então eles vendem para a população a coisa do Estado mínimo, né, que o privado não é bom, que o público não é bom, o que é bom é o privado, né, se o Brasil estaria bom se estivesse na mão de gestores privados. Eu estou repetindo isso o tempo todo. Então não tem ninguém do setor privado hoje que vai fazer o investimento se não tiver uma indução da economia pelo poder público, seja no município, seja no estado ou seja no país. Eu falo, pode ver aqui na região, qual é o investimento que tem em qualquer cidade aqui do setor empresarial privado? Não tem. Por que não está gerando emprego de forma estrutural? Porque não tem indução do Estado no desenvolvimento. Agora o Rodrigo Garcia começou a rodar um pouco agora e fazer, eles estão com 286 bilhões de reais entesourado no governo do Estado. Você pode ver que a maioria das vicinais estaduais agora estão sendo recapeadas. Então, você anda aqui no Vale Histórico, você vê placa do governo do Estado espalhada na região inteira. Agora, esse dinheiro ficou entesourado praticamente 2 anos e meio. Podia ter sido usado ao longo do tempo, estaria gerando emprego, né, nas regiões, não fizeram. E não é porque não foi a pandemia, não foi a pandemia. Eu fui no período da pandemia, eu fui no Paraná. Tinha obra do governo do Estado de São Paulo de ponta a ponta do Paraná. Agora, como é que o Estado do Paraná conseguiu fazer o desenvolvimento do Estado e o Estado de São Paulo não conseguiu fazer? Não cresce, não gera emprego. Então, por isso que para a gente é importante, nessa reflexão também da construção da eleição, trazer um pouco esse debate para as pessoas. Que tem gente, mesmo amigo nosso, fala, não, nem Lula nem Bolsonaro, não é isso? Mas aí, se vai votar no Ciro, é a mesma coisa, não vai ter diferença do modelo econômico. Vai ser o mesmo que está sendo aplicado agora. Eu prometo que não faço mais pergunta nenhuma, prometo. Imagina, pode falar mesmo. Você já falou do Rodrigo Garcia aí, aquele é um menino mentiroso. Aquilo aquela cara bonitinha dele, aquele óculos certinho, parece um filhinho de papai. Mas por que o PT também não fala que ele estava do lado do Dória quando tirou a gratuidade do passe do idoso? Sim. Sabe? Eu acho que essas coisas o PT tem contra, sabe? Bater nisso aí. Isso nós cobramos, tem que bater um pouco mais. Tem se que você pegar no debate, o Lula bateu menos. Bem menos. Porque, assim, se eu fosse o Lula, a hora que a Tebet falava da questão da corrupção, eu falava, mas quem estava lá na Petrobras era o PMDB. Né? Quem estava no outro, não fez. Por quê? Ele está olhando o eventual segundo turno. Por isso que eu falei de Guará, para tentar acalmar o pessoal. A gente está aqui olhando no primeiro turno e ele olhar para o segundo. Exatamente. Nós temos que trabalhar muito para ganhar no primeiro turno. Mas se a gente olhar, por exemplo, eleição de 2002, nós ganhamos no primeiro turno. O Lula fez um ótimo mandato em 2002 e 2006, não fez? Aí o Lula foi para a reeleição em 2006, ganhou no primeiro turno. Aí depois, né, terminou, foi o melhor mandato que o Lula teve, o seu foi muito melhor do que o primeiro. A Dilma foi eleita no primeiro turno?
foi reeleita no primeiro turno, depois da reeleição dela. 86%. A gente não consegue, assim, hoje nós não temos ainda uma base social, né, definida para ganhar. Mas se ganhar primeiro turno, a gente aniquilaria o Centrão. Não, isso. E Oi? botava o Centrão no lugarzinho É dele. isso. Mas por que é importante ganhar no primeiro turno? E aí nós estamos trabalhando muito para isso e tem aumentado muito a votação. Ontem eu fiz uma carreata com a Luísa Londina, ontem numa região lá na zona sul, zona norte de São Paulo. Aí ela entrou dentro da comunidade, na hora que ela entrou dentro da comunidade, lá, eu falei assim, eu nunca vi, né, uma situação que aconteceu ontem. As pessoas não desceu do prédio, né, para abraçar ela ali no Apuanã, no conjunto. O que aconteceu ali? Ela fez uma luta pela moradia lá atrás, ela ainda era vereadora, assistente social, antes de ser prefeita, e como prefeita ela garantiu, né, a casa para as pessoas no regime de multidão. As pessoas têm um reconhecimento, uma gratidão por morar no espaço onde está, porque sabe que foi fruto da luta deles, mas com o apoio da Luísa Londina. Ela está com 87 anos, né? Mas ela estava no carro comigo, ela para, eu tenho que descer. E descia e as pessoas foram descendo e foi abraçando ela. Aí ela virou e falou, Marcolino, nós vamos falar com o Lula tem que fazer essas coisas. Porque nós vimos muita gente assim, Luísa, eu voto em você, mas não voto no Lula. E aí a Muna, que é a assessora, falou, não, mas não acontece. Ela falou, não, você também tem que votar no Lula também. Né? Vota em mim, mas vota no Lula também. Porque essas coisas que eu falo da relação com o povo, as pessoas estão precisando disso. Né? E não é essa lógica de falar, é só o voltar para a base. Né? Esse movimento que nós temos ontem lá, se faz em todos os conjuntos habitacional onde ela passou, ou mesmo nos Minhas Casas Minha Vida, nas coisas que tem, que muitas vezes a conquista da Minha Casa Minha Vida, a gente não tem a dimensão da importância que a Minha Casa Minha Vida na vida de muita gente. Quem é que tem direito à Minha Casa Minha Vida hoje? Se a gente pegar aqui, ó, nós aqui, todos nós defendemos Minha Casa Minha Vida, não defendemos? Mas nenhum de nós aqui tivemos acesso à Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos? Alguém daqui teve o direito à Minha Casa Minha Vida? O Deltan teve. Oi? O Deltan da lá. Mas lá outra forma. Mas se a gente pegar aqui a gente aqui que somos militantes, quem é que tinha direito à Minha Casa Minha Vida? Quem tinha até o salário mínimo, de 0 a 1, ou quem tinha até 3 salários mínimos. Esse é o pessoal que tinha direito à Minha Casa Minha Vida. Que qual é a Minha Casa Minha Vida? Eu consigo pagar aluguel e pagar um financiamento habitacional? Eu não consigo. Então, aquela pessoa que não tem condição de fazer um financiamento e pagar aluguel, E nem fiador também. e nem fiador, essa pessoa que teve o direito à Minha Casa Minha Vida, como é que ele passou a ter direito, né, a pagar o financiamento quando ele já estava com a chave na mão? Essa pessoa entrou. Só que assim, nós aproveitamos muito pouco essa conquista que teve. Eu vi isso ontem, né, na Luísa Londina, que nós precisamos aproveitar um pouco isso. Muita gente que está hoje morando numa casa Minha Casa Minha Vida não teria uma condição de morar na Minha Casa Minha Vida se não fosse o programa habitacional do PT. Prestação de R$47. 47, 50, por 10 anos, você quita, né, a casa. Tem gente aí que paga 20. Mas o mais importante é que assim, as pessoas só passou a financiar essa casa depois que estavam morando. O que tem da Casa Verde e Amarela hoje, se você dá uma olhada, o que é a Casa Verde e Amarela? É financiamento habitacional. Quem é que tem direito? Quem ganha mais do que 3 salários mínimos. Senão não consegue compor renda para fazer o financiamento do Casa Verde e Amarela. O nosso governo também tinha. Só que tinha até um salário, Era faixa. até 3, faixa Não, 1, eram 3 faixa faixas. 2 e faixa 3. O Deltan Dallagnol pegou faixa 3, né? Porque ele falava que não tinha renda. Né? Então, mas foi lá e conseguiu. Mas a gente entender que se a gente pensar hoje, na Constituição fala que todo mundo tem direito à casa, o que o Lula fez no Minha Casa Minha Vida? Pegou o que estava na Constituição e transformou na prática. Que, ó, o Fernando Henrique Cardoso foi presidente, o Itamar, o Sarney, o Collor. Né? Qual foi o último projeto habitacional que teve no Brasil? Não, e o dinheiro era do trabalhador voltado à casa do trabalhador. Porque Sim. sempre foi usado o dinheiro do trabalhador como uma classe média. Por exemplo, Foi pela primeira ó, vez. vocês lembram qual foi o último projeto habitacional nacional que teve no Brasil? Pode. Nacional. Oi?
Minha Casa Minha Vida. BNH. A BNH, tá certo. BNH foi o último projeto habitacional nacional Foi. que teve no Brasil. E Não, não e era, tinha e não também. era para baixar renda. Não é. Tinha nos municípios, tinha Coab. Não, eu comendo a Coab é municipal. Então, Esse eu é estou o dizendo. não tem. O CDHU do Estado. Mas nacional, você fala assim, ó, olha qual foi o único presidente que pegou o que a Constituição fala, que é o direito à moradia, e transformou num programa habitacional. Qual foi o nosso erro? Que depois que quando fazia no município Minha Casa Minha Vida, quem se apropriava era o prefeito. A gente acabava não se apropriando disso como se fosse uma ação do nosso governo, do Partido dos Trabalhadores. Porque outros presidentes que passaram por aqui não fizeram. E o outro erro, nós vamos ter que corrigir agora, Daniel, é a questão de transformar isso em lei. Por exemplo, entrou o Temer, ele acabou com não é que ele acabou comprando, estava lá no mercado, mas ele não tinha mais recursos. Tem um monte de projeto habitacional que está no estado de São Paulo hoje, está parado desde o governo Temer. O Bolsonaro concluiu e acabou com o que o Temer já tinha começado, porque não está no como eu falo, como não é uma lei, não está no recurso, não está no recurso do orçamento todo ano ter o recurso, né, para habitação. Por mais que a gente trabalhou dentro da lei, dentro da Constituição para garantir a moradia para todo mundo, sem pagar aluguel, nós não colocamos isso, né, dentro do orçamento. Então tem que virar uma lei agora, nosso governo agora, que todo ano, dependendo do governo que entra, tem que garantir o orçamento necessário como tem para a saúde e para a educação. Tem que ser uma prioridade nossa em relação à habitação. Aqui em Guará tem uma creche, e começou a ser feita em 2016. Está com 85% mais ou menos. Mas está parado já faz uns 3 anos. O governo federal cortou a verba. Parou tudo. Parou creche, parou UPA, parou Minha Casa Minha Vida. Tudo que tinha de programas sociais que vinha referente ao governo Lula e Dilma, eles pararam tudo. E o Guará recebeu uma verba, eu esqueci o nome do projeto, é um bairro onde só moram os idosos, que não pode morar filho, não pode morar ninguém com eles. E esse projeto fala que não pode ser em zona rural, essas coisas afastadas, não pode. E o Guará recebeu essa verba, só que eu fui na prefeitura saber, ninguém fala nada, ninguém informa nada. E eu fiquei sabendo também, eu fui atrás, que eles estão arrumando um terreno lá depois de São Manuel para alocar esse, vamos dizer, condomínio só de idoso. Eu voltei na prefeitura, porque eu tirei foto da placa, voltei na prefeitura, ele falou assim, se for fazer, vai ser lá, porque não tem lugar no centro, aquele negócio todo. Mas ninguém comenta nada, ninguém fala nada. E Guará recebeu essa verba. Que é o vírus dos idosos, que eles chamam. É o quê? O vírus dos Isso, idosos. é. Tem que ser na, como eu falo, na região urbana, não pode ser afastado. Não pode ser afastado. Mas eu ele Hã? está sendo construído um negócio desse. Então, eu tô de olho lá. Então, mas o que é importante para a gente, nessa eleição, é uma eleição de muita conversa. Tem muita gente, nossa família ainda, que ainda vota no Bolsonaro, amigo que ainda vota no Bolsonaro. Né? E eu falo, nós vamos ter que conversar. Quanto mais nós puder ir conversando, trazendo elementos, né? A Fátia, vocês estão hoje lá no partido, tem lá tem um Casa 13, não tem? Tem. Tem usado bastante o Casa 13? É. Nós temos que, né, usar bastante o Casa 13, e o Casa 13 potencializa um pouco essa nossa reflexão. Nós temos que começar a mostrar para as pessoas a importância que a política pública tem na vida da gente. Só que muitos de nós defendemos o programa, muitas vezes nós não usamos. Mesmo o ProUni e o FIES. Né? Muitos de nós não teve acesso ao ProUni e o FIES. Nem sabe que é importante. Por que o ProUni e o FIES foi importante, principalmente nos centros urbanos? Porque hoje, para você entrar numa empresa, ou você está cursando a faculdade, ou você tem que estar formado. Senão, dificilmente você consegue disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então, tem alguns princípios básicos que nós tivemos durante o governo Lula e Dilma, que vão ter que estar retomando. Né? Pega a agricultura familiar. Né? Pega lá o PA, Plano de Aquisição de Alimentos. Né? O que foi importante para a agricultura familiar? Não foi só, né, ter garantido o crédito pelo Banco do Brasil. Né? Aqui o Pronaf aumentou bastante, aumentou o Banco do Brasil aqui na época. Você pegar o Pronaf no Banco do Brasil, saiu de 3 bilhões para 22 bilhões de recursos para a agricultura familiar. Agora, o que trouxe para a agricultura familiar? Né, o PA e a consciência alimentar. Trouxe, né, para a agricultura familiar que, além de você ter condição de técnica de produzir, né, você ter crédito, você tinha garantir a comercialização. Porque 1/3, né, 30% de toda a merenda escolar, né, ou da creche tem que vir de onde? Da agricultura familiar. Isso fez com que muitos agricultura familiar permanecessem no tempo.
Né? Então, acho que essas coisas que eu falo que na construção do diálogo, né, que tem que ter agora para fortalecer a relação com o governo Lula, né, com o PT, é ter um pouco esses elementos. Mesmo a gente não tendo sido beneficiado, né, e às vezes eu vou conversar com os bancários e falar, mas eu não ganhei nada do governo Lula e Dilma. Né? Essa lógica que... Meu Deus do céu. É verdade, eu sei. Aqui você ouve também. Não, mas eu tinha raiva do Lula, tem hora. Quando ele ia para a televisão, ele falava, no meu governo todo mundo ganha, os banqueiros e os bancários. Eu falei, que merda é essa? Os banqueiros já ganharam a vida inteira, os bancários começaram a ganhar agora. Então, mas é importante dizer que eu falo, Ganha todo mundo, né? o que eu falo para as pessoas? Eu tenho usado bastante essa referência em relação ao poder de compra. No poder de compra, o que nós tínhamos? Se você pegar aqui, ó, primeiro ano do governo Lula, 3 refeições por dia. Preço do arroz diminuiu, feijão diminuiu, do óleo, do gás, foi diminuindo tudo, foi? O nosso salário, o nosso poder de compra permaneceu igual. Só que a hora que vai abaixando aqui, né, o preço do produto da cesta básica, esse dinheiro que foi sobrando pra gente, aqui que fala que é o poder de compra, nós começamos, todo mundo aqui trocou a televisão, trocou? Muitos de nós aqui comprou mais uma também, mais duas. Muitos de nós aqui não financiou o carro, zero usado. Então vamos imaginar, todo o Brasil inteiro, com esse dinheirinho que foi sobrando aqui do nosso poder de compra, depois foi aumentando, com os anos foi aumentando. Então vamos imaginar o Brasil inteiro comprando televisão. A empresa que produz televisão tem que contratar mais. A empresa que produz geladeira, que produz fogão, né, a montadora que produz o carro. Né? Por que foi aumentando tudo isso? Porque aquele poder de compra que foi subindo da gente foi garantindo, né, o consumo, garantindo o consumo, aumentou, o bote estava lá atrás. Eu tinha 97 mil bancários quando eu assumi a presidência do sindicato em 2004. 97 mil. Eu deixei a presidência do sindicato em 2010, tinha 134 mil bancários. Como é que aumentou de 97 mil bancários para 134 mil? Aumentou porque tinha crédito de pessoa física, tinha crédito consignado, tinha crédito para agricultura familiar pelo Pronaf. O empresário que queria ampliar o seu negócio tinha crédito para ampliar o seu negócio. Então tinha crédito, né, em abundância no Brasil. Então aconteceu, foi ampliando, e eu falo, mesmo bancário, indiretamente, ele foi beneficiado, porque tinha garantia de emprego. Quando você tinha emprego, ninguém era mandado embora. Poucas pessoas, isso é em todas as áreas. No transporte foi assim, no comércio foi assim, na indústria foi assim. Todo mundo indiretamente foi beneficiado do crescimento econômico. Então, acho que essa reflexão nós temos que trazer, dialogar para as pessoas, mesmo que não foi beneficiado diretamente, foi beneficiado indiretamente no crescimento econômico. Coisa que parou, depois do Temer para cá, não tem mais crescimento econômico. Né? O PSDB não gera crescimento econômico no estado de São Paulo. Nós temos um problema sério hoje, né, no estado de São Paulo, eu sei que não está morando já, fica tranquilo. Eu sei que na substituição tributária. Hoje, por exemplo, o empresário, ele paga, né, o imposto na origem. Ele produz, ele já paga. Ele não paga quando ele comercializa ou quando o produto é vendido, ele já paga na origem. Você pode ver, aqui na região de Resende, Barra Mansa, não aumentou o número de empresas para lá? Por que está aumentando o número de empresas para lá e não aumenta aqui na região do Vale do Paraíba? Aqui só diminui. Porque a maioria das empresas está indo para a divisa, de São Paulo para o Rio, São Paulo para Minas, vai em Extrema. Né? Pega lá, você pode ver a quantidade de empresas que foi para a Extrema. Né? Você vai divisa com o Paraná. As empresas que estão no estado de São Paulo estão indo tudo para os outros estados. Porque aqui, né, o governo do estado ele cobra do empresário, né, o imposto na produção. Ele não cobra na comercialização. Então ele está afugentando um monte de empresas. Isso mexe na estrutura de emprego também do estado de São Paulo. Então estou colocando algumas coisas que para a gente, nessa eleição, né, se a gente traz um pouco esses elementos para a conversa, nós vamos revertendo, dá para ganhar o Lula no primeiro turno. Né, verdade, nós vamos ganhar com o Lula no primeiro turno, tá? Falta pouco. O pessoal pergunta muito para a gente, por questão do Alves, pergunta para vocês também. Né, e o que eu falo, aonde a gente vai? Vou imaginar, 2020, por mais que muita gente conversou com a gente na eleição, muita gente, né, pensa em 2020, não foi melhor para a gente conversar com as pessoas? O pessoal ainda não votou na gente. Né? A gente não foi rejeitado em 2020, foi melhor. O pessoal ainda não votou na gente, mas abriu o diálogo. Dessa vez vai votar na gente. Agora, por que também nós tínhamos que trazer o alvo para essa construção? Nós temos no estado de São Paulo hoje 645 municípios. Ó, 645 municípios. Maior colégio eleitoral. Nossa eleição maior. Hoje São Paulo representa 22% do colégio eleitoral, né, brasileiro está no estado de São Paulo, 22%. Nós somos quase um quarto do eleitorado brasileiro está no estado de São Paulo. Nós elegemos de 625 municípios 4 prefeituras, né, que são prefeituras velhas. Araraquara, Matão, Diadema e Mauá.
645 municípios. Nós não tínhamos no estado de São Paulo uma base social pelas prefeituras para disputar nem o governo do estado nem o governo federal. Sim. A hora que você traz o Alckmin para uma composição, mesmo que quando ele vem pelo PSB, você abre espaço de diálogo na maioria das prefeituras do estado de São Paulo. Um dia eu estava lá perto do Prudente Machado, lá o prefeito lá é do PSDB. Né? Ele, o que ele falou, Marcos? Eu vou fazer a campanha do Rodrigo Garcia, estou coordenando o Rodrigo Garcia aqui na região, mas vamos fazer a campanha do Lula. Aí eu me lembrei, mas por que vocês vão fazer a campanha do Lula? Que não é só ele, um monte de prefeitos no estado de São Paulo. Porque quando ele era vice-prefeito antes, foi quando eu era vice-prefeito aqui em Machado, eu ia no Ministério da Saúde, eu sabia com quem eu conversava. Eu quero uma UPA para a cidade, eu quero um SAMU. Ele ia lá e sabia com quem conversava. Ah, eu quero trazer aqui um Pronatec, eu quero um Instituto Federal. Eu sabia com quem eu conversava no Ministério da Educação. Né? Então, eles tinham uma referência em cada ministério com quem conversava, para quem encaminhava o projeto. E ele, como prefeito, falando. Hoje, eu não sei com quem eu falo no Ministério da Educação, não sei com quem eu falo no Ministério não sabe. Não tem uma interlocução dentro do governo federal hoje com quem conversa. Então, essa leitura em relação ao Lula, quem foi prefeito na gestão do Lula e da Dilma, quando ele estava no governo, por isso que o Lula fala que governou para todo mundo, é isso, porque quem era prefeito tinha um projeto, o recurso chegava na cidade. Quem que era beneficiado? Todo mundo, porque o dinheiro estando na cidade, implementando política pública, gera desenvolvimento da cidade. Então, muitos prefeitos, hoje no estado de São Paulo, no Brasil, vai votar no Lula pela memória afetiva que ele tinha de quando o Lula e a Dilma foram presidentes do Brasil. E você tinha com quem conversar. Hoje eles não têm. Milton, vamos ver aqui na cidade, aqui. Qual que é o projeto que tem do governo federal implementado aqui em Guará? Ou na região? Não tem. Entendeu? E antes você tinha, bastava você ter um projeto, você encaminhava o projeto para o Ministério e o recurso chegava, que era uma forma diferente de fazer a gestão pública. Por isso que tem muita gente hoje votando e o Alckmin vindo, abriu espaço já com o setor empresarial. E a igreja também, né? Não, com a igreja. Facilita a igreja também. Então, aqui em Guaratinga está o prefeito, né? E o secretariado, a galera. Tá? Então, vamos votar na gente. Nada por conta do Alckmin, né? O ex-prefeito. Ah, sim, então, O prefeito ele já declarou que Seria não, num nunca evento que a Tânia organizou com as mulheres do PT, né? E o próprio PT me deu pau, viu? Quer saber? Então, eles aqui estiveram lá difícil, com, é difícil. estiveram lá com o Lula pregado no peito, Exatamente. prefeito do secretariado, por conta do PSB, né? que é a base, um dos líderes políticos dele que é do PSB, e o Alckmin está no PSB, então por conta disso, um ex-prefeito da cidade aqui, o Francisco Carlos, que é PSDB, né? Tá lá botou mesmo. nas redes sociais dele, fica assim, Alckmin 13. Botou nas redes dele. Então assim, esse posição para cá, é a importância do. E abriu espaço tanto para o Lula como para o Haddad também. Então abriu espaço de diálogo em algumas prefeituras que não teria palanque para fazer campanha nessa eleição desse ano. Marcolino, desculpa, tá louco de bobeira que eu vou precisar sair daqui a pouco. E vamos voltar aqui no estado de São Paulo, como é que está a eleição? Então, aqui que eu estou falando. Então, aqui está bem a eleição. E a nossa chapa para. Ah, não, a chapa. Como é que nós estamos tratando? Acho que vai aumentar a bancada de federal e vai aumentar a bancada de estadual. Essa eleição está muito parecida com a eleição de 2010. O PT chegou a fazer 24 deputados estaduais e fez 16 deputados federais em 2010, que é um período muito longo. E essa eleição está muito parecida com esse período. Nós estamos um pouco pé no chão. Uma avaliação que a gente chega de 15 a 16 estaduais, e chega a uns 12, 13 federais. Pode ser que aumente um pouquinho mais. A chapa está muito boa. Se você pegar a chapa estadual hoje mesmo, dentro da chapa estadual você tem, vamos supor que já foram deputados. Eu já fui deputado, 2011 a 15, o Simão foi deputado junto comigo nessa época, a Bersaú já foi deputada, e a de Hortolândia, a Ana Pirogini. São quatro ex-deputados que nossa avaliação são campanhas que estão bem estruturadas, estão no estado de São Paulo. Aí você tem a Janete Pietá, que é vereadora hoje, já foi deputada federal. Você tem a Tainara, lá de Araraquara, que veio pela prefeitura de Araraquara. Você tem o Rômulo em Mauá, pela prefeitura do PT. E você tem o Josa em Diadema. Então, assim,
São mais 4 candidaturas boas de deputado estadual que está vindo agora também, que vem com uma base social representativa. E menos os novos também, que estão vindo, são Não, mesmo os novos estão vindo, estão vindo. Uma base Alguns com a pegada das redes, outros com a pegada racial, outros que são da juventude, mulheres. A campanha está muito boa. Então a chance de a gente aumentar a bancada estadual, ela é grande. E aumentar bem. Não vou falar dos 24 de 2010, mas Hoje são quantos? hoje tem 10. Né? Então, mas vai ser mais do que nós temos hoje. Então, dá aumentar em 60%. Se dobrar, tô feliz. Se dobrar, tô feliz. Se dobrar melhor ainda. Né? Mas, pelo menos 60% do que tem, você consegue ter. Né? Se você pegar no federal, porque no federal a gente não amplia na mesma proporção, né, que você vai ver um Boulos como candidato, né, que vai trazer uma parte do voto que ia ser nosso, acabaria indo para o PSOL. Né? Então, eles vão eleger ali talvez uns 5 ou 6 do PSOL. E a nossa avaliação é que a gente aumenta pelo menos uns 3. Né, federal. Hoje nós temos. o Suplicy, que fala Suplicy. Aí o Suplicy é candidato, o Donato é candidato, o Reis é candidato, são vereadores também, todos com grandes chances também de se eleger. Então a bancada estadual está muito forte. Para a federal, está vindo agora, estou falando só dos novos, tá? Que eu trato que quem está hoje mantenha na reeleição, né, consegue se eleger, e quem vem novo, que vem dos federais. Você tem o Gilmar, você tem o Marinho, você tem o Kiko, você tem o Douglas Iso, você tem Fernanda Curti. Oi? Fernanda Curti. A Fernanda Curti. Quem mais que tem? Está com a campanha bem estruturada. Oi, a Tamires, campanha boa, a Juliana Cardoso, o São José, o Wagner Baleiro. Então você vem também com candidaturas, algumas regionais fortes, algumas que estão no estado inteiro. Então a bancada federal também é forte. Né? Então, o que você fala, nós vamos ampliar tanto e não é só por causa do Lula e do Haddad. O Lula e o Haddad já ajuda bastante, né, essa questão de estar muito bem na pesquisa, mas a gente vai conseguir ampliar também as candidaturas, são candidaturas muito bem estruturadas. Com pouco recurso financeiro, né, claro, então dá para falar que você comparar com 2010, né, o recurso financeiro que tinha para financiar uma campanha é 6 vezes mais do que você tem hoje, mas você está com uma base social muito melhor estruturada hoje do que você tinha em 2010. E em 2010 era muito com recurso financeiro, agora não, você vê que está todo mundo rodando bastante, conversando bastante, né, com base social bem organizada, né, e as pessoas querendo votar, diferente de 2014 e 2018, que você não queria votar, dessa vez o pessoal, desde a semana passada, retrasada, as pessoas estavam pedindo a colinha pra gente. Você ia fazer reunião, a pessoa já queria saber, aí eu queria colinha. Né, antecipou também um pouco esse processo também do pessoal querer votar. Então acho que aumenta a base de votação esse ano, e o que é importante também, para a gente acabar aqui, na eleição de 2018 teve muita abstenção, né? E com o advento, que a gente fala da federação partidária, isso você não vê aqui na prefeitura também. Isso é bom para vocês já ir pensando a disputa de vereança aqui na próxima eleição. Tinha muito candidato agora, não tinha? Disputando com vocês, quem sabe candidato vereador? Né? Todo lugar que a gente fazia, usava, tinha um candidato. Agora com a federação, você vê, já diminuiu 1,5 vez, que era 1,5 vez o número de candidatos. Agora não, agora é o número de cadeira mais 1. Então, mesmo para vocês que são vereadores aqui, na próxima eleição vai ser assim. São quantos vereadores aqui no Guará? 11. Então vai ser 12 candidatos por partido. Quem está na federação... Não, por partido. Aí depois, só que aí tem as federações. E quem é federação, vai ser 12 candidatos por federação. Então aqui, por exemplo, PT, né, PCdoB e PV, vai ser só 12 candidatos. Né? Então esperar as federações. Então vai diminuir a quantidade de candidatos na cidade, que vai estar acontecendo com o estadual para o federal, mas vai aumentar a base de eleitores. Então eu vou ter mais eleitores para menos candidatos. Então vai ser uma outra estratégia. Eu tinha decidido não sair mais, agora com essa aí, cara, estou obrigado a voltar a palavra. É uma outra dinâmica de eleição. Então é importante. Você já sai fortalecido. É isso, mas é importante a gente olhar um pouco essa estratégia, porque assim, dessa vez, né, todo mundo fala assim, mas elege com 50, não. De estadual não elege com menos de 70 mil. E tem uma outra mudança também. Né? Agora você tem. Agora é menos 70 mil? Não. A pessoa fala que com 70 mil, com menos de 70 mil elegia, 60 mil. Eu avalio que não. Porque como vai aumentar a base de eleitores e vai diminuir a quantidade de candidatos, a tendência é você ter mais votos do que você teve na eleição passada. Você está disputando, né, uma eleição com mais votos do que candidatos. Então isso ajuda na disputa eleitoral. A linha de corte aumenta. Né? Oi? A linha de corte aumenta. A linha de corte aumenta. E outro que tem também eu falo que é o coeficiente eleitoral. Vou imaginar, em São Paulo, na eleição passada, a Juliana Pascoal elegeu, junto com ela, 2 milhões de votos,
Ele elegeu quase 12 junto com ela. Né? Acho que foi 11 ou 12 que ela elegeu junto com ela com 20 mil votos. Por quê? Você tinha, né, um percentual do coeficiente eleitoral, que era 20 mil votos. Então, dessa vez, ninguém vai se eleger com menos de 40 mil votos, que agora é 20%. Então não é mais 10%. Então o coeficiente eleitoral vai estar 200 e poucos mil, então você tem que pegar 20%. 20% dá 40 mil votos. Então, 20% do mais votado. Do coeficiente eleitoral. Eu vou pegar o total dos eleitores, dividir pela quantidade de vagas, vou ter coeficiente eleitoral. Então 20%, para você garantir a eleição, você tem que ter, né, o primeiro coeficiente fala 10%. O mínimo é 10%, só depois na repescagem você vai para 40 mil. Mas independente da federação, então, o coeficiente eleitoral continua a mesma coisa? Continua. Continua a mesma coisa. O que tem assim, como você vai ter mais porque eleitores... aquele Augusto que teve aqui, ele fala disso agora, eu vou acabar mesmo, não falo nada. Aquele Augusto, mas que é muito interessante conversar com ele, desculpa. Você tem que marcar 3 horas no mínimo para ficar aqui. Aqui, o rapaz aí, que candidato a deputado federal, ele esteve aqui numa festa que nós fizemos. E ele, Augusto o quê? Ele esteve aqui e ele falou assim, ele falou, e depois ele falou no final, ele falou assim, ó, por exemplo, o Boulos quer ser o candidato mais votado, que é o número de votos, mas daí, isso aí confunde a cabeça, ele está errado a conta dele, porque os votos dele vão para lá do lixo, não vai para ninguém. Mentira do cara. Mentira, o cara fez uma campanha. Não, o que vai usar? Pega o coeficiente eleitoral dele. Chegou em casa, eu fiz a conta, eu falei, não é isso. Não, o coeficiente eleitoral por partido continua para todo mundo. Eu falo que é para fazer a conta das cadeiras. Sim. Você vai pegar a quantidade de candidatos, dividir pelo número de eleitores, você vai ter lá os coeficientes. Porque o que sobrar para mim vai para você. Então, mas essa isso. sobra, então, essa sobra agora, se eu tivesse 20 mil votos, na eleição passada, eu tinha 25 mil votos. Eu podia estar eleito. Agora, se eu tiver 25 mil votos no base, eu tenho que ter 40. Ninguém vai ser eleito no estado de São Paulo, por exemplo, com menos de 40 mil votos. É isso que ele falou, o bolo vai ter bastante, mas não vai ter, muita gente não vai chegar nos 40. Não vai chegar na linha de corte. Se não chegar na linha de corte, ele não vai ter. Só que hoje eles estão montando de tal forma que vai chegar. Se você pegar quem são os candidatos do pessoal, Boulos, Leilondina, o Igor Valente, esse pessoal já tem uma base social. Aí você tem o João Paulo Rio, que é lá de Rio Preto. Então, se você pegar as candidaturas que eles têm, e eu falo, eles vão eleger uns 5 ou 6. Então, o PSB acho que elege os dois. O PSB, ele saiu, boa parte do PSB saiu, né, na janela que teve, eles pularam fora. Porque a maioria deles eram bolsonaristas, aqui em São Paulo. Como é que eu vou defender o Lula? Não tinha como. Então saíram, né, pra gente em tese é bom. Né, você tem a relação com o PSB, mas a base mesmo do PSB, então é o PCdoB. Deve eleger para federal o Orlando, né, dificilmente elege o segundo. Né? Então, deve ficar só... Oi? Orlando Silva. Né? Então, dificilmente o PCdoB elege mais um. Então, deve ser o Orlando mesmo. Aí você pode ser que ela tem uma votação que ela veio também. Mas ela vai ter dificuldade. Também vai ter dificuldade. Eu acho que ela vai ter dificuldade. Apesar que ela tem uma rede social forte, né? Mas de qualquer forma, né? Mas se tiver dois, esse movimento dela acho que enfraqueceu. Enfraqueceu, né? Se ela tivesse mantido no PSOL, ela estava vindo do PCdoB. É que ela vira mais uma dentro do PCdoB. Se ela tivesse no PSOL, ela, por ter sido deputada. Eu acho que se ela ficasse no PSOL, ela teria a eleição garantida. Mas... E aí o PCdoB, para estadual, está vindo a Alice, acho que reelege. Aí está vindo o Pedro Bigardi, que é candidato, também ele está lá em Jundiaí, já foi prefeito, vamos ver se consegue uma boa votação. Tem o menino da CTV, que é o Redemo, e tem a Karina Vitral, né, que são os 4 hoje. Você acha que a Karina Vitral você elege? Karina Vitral acho que não. Não tem uma boa votação. O erro dela foi não ter se mantido em Santos. Sim. Depois da disputa, né, a prefeitura em Santos, ela ficava lá em Santos, ela ia ter uma base maior para conseguir se eleger agora. Né? Então, mas são os 4 que você vê que assim, a nossa chapa é uma chapa forte. Nós não estamos vindo uma disputa eleitoral com uma chapa fraca. Então acho que isso vai nos ajudar a aumentar a nossa bancada. Vou parar aqui. Nossa. Obrigado, pessoal. Podia ficar o dia inteiro aqui ouvindo, né, os conhecimentos do nosso deputado aí. A proposta da Tânia aí, nós vamos reforçar, né? O cara veio dar aula para nós. Trazer você depois, né? Que passar toda essa maneira, ele trazer você eleito, deputado, né? Sim. Aí fica aqui para fazer uma agenda aqui, para dar uma aula realmente para a gente de todos os conhecimentos que você tem, né, na área de bonómios, enfim, né? Tudo isso que você abordou aqui hoje. Porque nós temos outros compromissos hoje aqui, nós vamos visitar mais 4 sindicatos do Luiz Cláudio
E ele tem que até, a gente dele vai até a Cachoeira Paulista ainda hoje. Só lembrar uma coisa, eu acho que é Era importante lembrar uma coisa. Uma coisa que o Marcolino fez, ele ajudou muito o PT local aqui, o diretório municipal durante o mandato dele. A Tânia, o pessoal aqui, tudo é prova disso, né? Ele conseguiu manter sempre que podia ele vinha, mantinha uma atividade, fortaleceu bem o PT local, né? Então, acho que com certeza ele vai ter esse compromisso aí de se elegendo e tal, de ajudar nós aqui no Guará. Com certeza, viu? Assim, é reafirmar, acho que esse compromisso, acho que essa conversa que tem os nossos companheiros do Espírito do Mandato, qual foi o meu compromisso que nós vamos com o Augusto, com o Zé, Eduardo na época? Ela fortaleceu o Vale Histórico, não foi só em Guaratinguetá. Todo o Vale Histórico aqui a gente conseguiu durante o mandato inteiro ter uma boa interlocução. Nós não deixamos de manter a presença ativa do nosso mandato no Vale Histórico. Então, reafirmo esse compromisso de novo com vocês, que não tem mesmo sem mandato, nós não deixamos de manter aqui a relação com a cidade, com a região. Quando eu tenho que pedir voto. Então, quem puder nos ajudar, meu número é 13.310. Eu tenho dito para as pessoas, é importante, e muitas vezes nós deixamos de falar com os familiares, com os amigos, a gente vai tentar buscar voto na rua com quem a gente não conhece. E muita gente deixa de conversar com quem está próximo da gente, que é com os familiares, os amigos, com os vizinhos. Então, quem puder nos ajudar, meu número é 13.310. Então, quem puder apresentar, ou vai conhecer um pouco do trabalho do Marcolino. Hoje é simplesinho esse modelo que nós deixamos aqui, mas nós temos um lá, como é que nós vamos trabalhando? Moradia. Tem um compromisso com o pessoal da habitação, que é uma área que eu sempre atuei. Tem lá o pessoal da saúde, tem um compromisso, o pessoal do idoso, que nós temos hoje Federação dos Aposentados da Prefeitura do Estado de São Paulo, está com a gente na construção da campanha. Então, para cada grupo ou segmento, nós temos um rol de compromisso que foi firmado por cada segmento que constrói a nossa campanha. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, detalhar um pouco mais nossa proposta, lá no site Luiz Cláudio Marcolino, no Facebook, está detalhado. Quem puder nos ajudar na nossa campanha, a gente agradece bastante, tá bom? Pessoal, vamos tirar uma